Muito bem, estamos gravando. Então essa é a gravação do capítulo 2 do CCNA 2, tá certo? A gente começa a apresentar agora. Muito bem. Ok. Ok. Muito bem. Capítulo 3, no capítulo 2, desculpe, vai falar sobre roteamento estático. Aqui a gente tem os diversos itens do capítulo, né? Que a gente vai estudar nesse capítulo. Tá? No capítulo anterior a gente apresentou, a gente trabalhou com as necessidades do roteador, né? O que era o roteador, o que era esse aparelho, né? E vamos agora mais um pouquinho na prática falar sobre o roteamento e o roteamento estático, o que ele vem a ser, tá certo? Tudo bem. Então, o roteador entra no circuito. O roteador físico é assim, o símbolo do roteador é esse, tá? Qual é a função? Quais são as funções de um roteador? Primeiro, determinar qual é o melhor caminho para o pacote. Então, o pacote chega ao roteador e esse roteador deve encaminhar esse pacote. E ele tem vários caminhos para encaminhar esse pacote. Qual deles é o melhor? Depois de fazer essa decisão, fazer o encaminhamento do pacote. Colocar ele no caminho que ele acha que é o melhor. Tá certo? Então, essas duas funções do roteador. Aqui está mostrando a topologia do capítulo. Tá? Repare que aqui a gente tem 3 redes diferentes. Tá certo? Uma delas é 172.16.3, 16.2, 16.1. Então, 172.16.1.0, 172.16.2.0, 172.16.3.0. Essas 3 redes com a máscara 255, 255, 255.0, que é a barra 24. E aqui o 192.168.10, 192.168.20. Então, a gente tem uma rede aqui, 2 redes, 3 redes. E a gente tem aqui uma 4ª rede e uma 5ª rede que funciona para esses links seriais vermelhos aqui. Okay? Então essa é a topologia que a gente vai usar durante o capítulo todo. Tá certo? 3 redes locais aqui, digamos, para se comunicarem, usam roteadores. Vocês sabem, quando a gente tem redes diferentes, a gente precisa do roteador para conectar essas redes diferentes. Né? E aqui a tabela de endereços, tá certo? Os endereços IP de cada uma das interfaces do roteador e ainda as interfaces dos PCs. Tá? A máscara é a mesma para todo mundo. Repara, somente os PCs têm configurados Gateway padrão. O que significa isso? Significa o seguinte: enquanto esse PC1 mandar uma mensagem para essa rede, ele vai saber mandar. Quando o PC1 precisar mandar uma mensagem para uma rede que não for essa, ele vai sempre encaminhar para esse roteador aqui. O mesmo acontecendo para o PC2 e para o PC3, ok? Beleza. Aqui, se a gente for montar na prática aquela topologia, a gente vai precisar o quê? De cabos. Os cabos de LAN são aqueles cabos já conhecidos e os cabos de WAN são cabos seriais que podem ser de diversos tipos. Tá?
Isso é um cabo serial, DTE, tá? E esse é um cabo UTP, ok? Um packet tracer já, de cara, para a gente montar a topologia do capítulo. Muito bem. Aqui, o currículo mostra diversos comandos interessantes para a gente entender, né, o que está acontecendo nas interfaces do roteador. Tá? Então aqui a gente tem o comando showIPRoute, que mostra quais são as rotas que estão na tabela de roteamento do roteador. No caso está vazia. ShowInterfaces mostra o quê? Quais as interfaces que o roteador possui e ainda como é que é o estado dessa interface, tá certo? Então a gente tem camada 2, endereço MAC, camada 1, velocidade em kilobits, tá certo? E camada 3 teria também se tivesse o endereço IP dessa interface, tá certo? Então, o show interfaces mostra o hardware do roteador. Show IP int.br mostra essas interfaces de forma breve, tá certo? E como é que elas estão configuradas. No momento, não tem nenhum IP configurado, tá certo? E essa coisa aqui do status e protocolo que a gente vai ver daqui a pouco. E o show running config mostra a configuração atual, ou seja, o que está configurado para cada uma dessas interfaces aqui. No caso, nada ainda, né? Praticamente. Ok? Muito bem. Aqui está sendo mostrado a configuração básica de uma interface. Então, quando você entra no roteador, você entra no modo de configuração, configure terminal. Dentro desse modo, você entra numa interface, por exemplo, interface FAST 00. Aí você pode definir o endereço IP, IP address, isso, e a máscara, e o no shutdown, que é para ligar a interface. Tá? A partir daí, esse endereço vai entrar na tabela de roteamento. Antes disso, não. Ok. E o show IP route está mostrando novamente. Ele está mostrando também uma característica do roteador, que é o seguinte: o roteador ele manda para o terminal um monte de mensagens. De vez em quando avisando alguma coisa. No caso, ele está avisando aqui que essa interface aqui, ela subiu, tá certo? Então, você pode estar escrevendo alguma coisa, no meio do que você está escrevendo, entra uma mensagem, estraga aquilo que você está lendo. Esse comando é válido, mas continua válido, mas está quebrado, olha só. Então, o comando login synchronous, que você está dentro do console, dá esse comando, evita que isso aconteça, tá? Então, durante os exercícios do Packet Tracer, esse comando vai ser interessante, ok? O que mais? Repara, no momento que eu levantei a interface, ela entra na tabela de roteamento como uma interface diretamente conectada, tá certo? É uma rota, desculpe, diretamente conectada. Uma rota diretamente conectada é uma rota que ela cria, tá certo? Com um endereço IP da interface, dizendo que está diretamente conectada àquela interface. Tudo bem? Então, em nível físico, aquele IP significa essa interface. Ok?
Quando o comando show interfaces é acompanhado do nome de uma interface, ele mostra não só aquela parte breve do show IP int br, mas mostra todo o detalhamento da interface. Tá? Antigamente, no show interface mostra todas. Show interface, uma determinada interface mostra apenas uma. Anteriormente a gente viu que o endereço IP não estava presente. Mas após configurado, eu tenho esse IP aparecendo no show interfaces. Show IP int br vai mostrar o IP address, tá certo? Quando eu dou no shutdown, eu coloco ele app e o protocolo app também. Legal? Protocolo de comunicação é internet e o status app. Administratively down é que ela está com shutdown ativado. Aqui que ela está com no shutdown ativado, ela está app. Ok? Várias coisas podem mudar esse status. Por exemplo, mau contato no cabo, o outro computador desligou, caiu. Então isso aqui pode estar up, up, down, down, down. Ok. Ok, aqui é o endereço MAC, tá certo? Aqui um packet tracerzinho para configurar as interfaces. Ok. Aqui mostrando a interface serial com o protocolo down. Tá? As interfaces seriais podem estar com protocolo down por vários motivos. Tá? Por exemplo, mesmo dando no shutdown, ela vai estar administrativamente up, mas pode estar com protocolo down se não for estabelecido o mesmo protocolo para as duas pontas, por exemplo. Elas não vão conversar. Tá? O protocolo serial tem muito disso. A Ethernet não, a Ethernet é um protocolo igual para todo mundo. A Ethernet é a Ethernet. Mas serial pode ter vários protocolos diferentes. Então eu posso estar com no shutdown, ela está up, mais o protocolo down. Tá? A gente vai ver os diversos motivos para o protocolo estar down. Aqui, um cabo DTE, tá? Que liga um roteador a um CSU-DSU. Tá? Geralmente é esse CSU-DSU que está ligado à linha, né? A linha do provedor que o provedor te dá. Tá certo? O provedor geralmente te dá esse aparelho, CSU-DSU, a linha, e esse roteador é seu. Tá? Geralmente é isso que acontece. Ok? Em show controllers, tá? Dá para obter mais informações sobre o cabo que eu estou usando. Então, a gente vai ver que numa topologia, uma topologia como essa, que eu estou ligando serialmente 2 roteadores no laboratório, um dos dois tem que fornecer o clock dessa linha serial. Esse a gente vai chamar de CE. O outro vai ser DTE. Certo? Então, quem for o DCE tem que fornecer o clock. E o cabo adequado também conectado aqui. O cabo DCE conectado aqui, a ponta DCE do cabo. E aqui a ponta DTE do cabo. No mesmo roteador, eu posso ter uma interface DCE e a outra não. Tá certo? No show controllers você vê se ele é DCE ou não. Se o cabo que está conectado dele é DCE ou não. Aqui tem diversos comandos também. Show interface, show IP int br. Aqui tanto a serial como a Ethernet já está configurado o IP e já estão com no shutdown. O ping,
quando ele é diferente um pouquinho o ping do computador, o ping no roteador, né? O ping, ele dá umas exclamaçõezinhas quando dá certo. Ele bota um jogo da velha quando dá errado, tá? E cada exclamaçãozinha dessa é um ping, tá? Show IP route. Se as interfaces estão devidamente configuradas com o endereço IP e elas estão up, elas vão aparecer também na tabela de roteamento como interfaces diretamente conectadas. E o show run config, também daí você pode tirar a configuração. Repara que toda interface DTE, você deve colocar o comando clock rate nessa interface para que ela forneça o clock para quem está na outra ponta. Ok. Alguns conceitos sobre tabela de roteamento, tá certo? Está mostrando as tabelas de roteamento de cada um dos roteadores. Aqui é o R2 e aqui é o R1. O R1, tá? Ele tem, na tabela de roteamento, ele tem o endereço IP dessa porta e o endereço IP dessa porta. O R2 deveria ter, na tabela de roteamento, o endereço IP dessa porta e dessa porta. E o R3, o endereço IP desta e também desta. Tá certo? Tabela de roteamento do R1 está mostrando duas rotas, o 2 e o 3, correto. E tabela do roteador só está mostrando o 2, tá certo? Porque só esse link está ativo. Esse aqui não configurei ainda, nem esse. Tá? Ok. Um comando bastante bacana, tá, é o debug IP route. É o debug, ele vai mostrar na tela do console tudo aquilo que acontece por dentro do roteador. Tá? Debug, quando eu ponho debug, eu devo especificar o que eu quero debugar. Tá certo? No caso, eu quero debugar o IP routing, ou seja, o roteamento IP. Existe um comando chamado debug all. Não usem esse comando. Esse comando vai sobrecarregar a CPU e a memória do roteador e ele vai parar de fazer tudo só para ficar te mostrando o que ele está fazendo. Tá certo? Por isso que use o comando debug especificamente para aquilo que você quer. No caso aqui o debug IP routing, tá, vai mostrar para a gente o que acontece na tabela de roteamento. Ou seja, toda vez que uma linha for acrescentada na tabela de roteamento, ele vai mostrar aí na tela, coisa que ele não mostraria se não estivesse debugando. Tá certo? O login synchronous, que é aquele comandinho que a gente aprendeu lá atrás, é super importante para a gente poder acompanhar corretamente a saída dos debugs. Tá? Então, aqui ó, a tabela de roteamento. Aqui ele está mostrando quando, olha assim, ó, tá vendo? Conectou. Né? No que você conectou, automaticamente foi adicionado a tabela de roteamento. Você deu no shutdown, ele vai dizer para você, olha, foi conectado aí alguma coisa naquela fast, tá certo? E ela foi acrescentada também na tabela de roteamento, tá certo? Beleza. Depois, você pode dar o show IP route para ver isso. Desabilita a depuração, undebug all, tá certo? Ou undebug IP route. Undebug all é melhor porque você já desabilita todos os debugs. Debug é para ficar só um pouquinho, depois você desabilita. Tá? Aqui ele está analisando o que acontece quando você dá um shutdown, tá? Shutdown, olha só, a interface foi removida da tabela, quando você dá o shutdown, ela sai da tabela de roteamento, ou seja, show IP route, aquela rota não está mais lá. Tudo isso para explicar o que? As rotas diretamente conectadas são aquelas que aparecem com o endereço de rede que está na interface, desde que ela esteja up, certo? Ela esteja levantada. No shutdown,
e também o link físico funcionando, os protocolos funcionando adequadamente. Tá legal? Beleza. Um packet tracer para verificar tudo isso. Aqui, ele está mostrando como é que você deve configurar uma interface serial. Tá? Interface serial, um dos lados vai ser o DCE, desculpe, com o clock. Então eu vou ter que configurar o clock rate. E o outro lado, eu não, no serial, do outro lado do serial, eu não preciso digitar clock rate. Tá? Só para dizer como é que configura duas interfaces seriais. Tá? Show IP int.br de cada roteador. O show IP route de cada roteador agora já está completo. O R1 com 2 rotas, R3 com 3 rotas, R2 com 3 rotas e R3 com 2 rotas. Duas interfaces, 3 interfaces, 2 interfaces. Okay? Show IP route, mesma coisa. Se elas estiverem up, como estão, ó. Up, tá? E a serial está down, ó. Essa serial aqui está down e esse também faixa internet também está down. Então, o show IP route vai mostrar as conexões que estão ativas ali. Quando eu pingo de um lado para o outro, eu estou no R2. Eu vou pingar 172.16.3.1 para o R2. 172.16.3.1 é essa aqui, tá certo? Eu estou aqui dentro. Eu não conheço essa rota. Então o ping não vai dar certo. Success rate 0%. Esse é o gancho para entrar nas rotas estáticas. Então, quando um ping, ou então quando o roteador recebe um pacote, ou quando ele gera um pacote, que não está, o destino não está na tabela de roteamento dele, ele descarta o pacote. Tá certo? Descarta o pacote. Aqui ele dá dois exemplos de ping, né? Um que funciona e outro que não funciona. Verificando a conectividade através dos pings. Dá para verificar a conectividade. Bom. Introdução ao protocolo CDP. Um protocolo CDP é um protocolo proprietário da Cisco que serve para ver quem são os seus vizinhos. Tá? Então eu estou aqui no switch. Eu, através, se todos os switches que estão aqui em volta, roteadores, forem Cisco e estiverem com CDP habilitado, né, eu vou descobrir, é um protocolo de descoberta da Cisco. Eu tenho como descobrir quem são os vizinhos e características deles. É muito útil para quando você está analisando a rede, implementando a rede, você ter esse tipo de protocolo. Eles aprendem com esse tipo de protocolo, muita coisa. Agora, numa rede de produção, né, é importante desabilitar esse protocolo, porque isso pode gerar uma brecha de segurança para você, tá? Porque ele dá muita informação mesmo. Mas normalmente, se você não faz nada, esse protocolo está habilitado. Então, estão o tempo todo conversando um com o outro, eles se conhecendo e etc. e tal. Agora, é importante, como é que eu uso esse comando? Simplesmente na interface de entrada do teu roteador, você vai lá, interface de entrada não, na linha de comando, você vai lá, ó, show CDP neighbor. Eu vou ver quem está do meu lado. Então, o R3, ó, tem o S3 e o R2, realmente. O R3 tem o switch 3 e tem o R2 do lado dele. E mais, ele diz em qual interface que está ligado, tá? E outras informações, a plataforma, que porta que é, tá certo? E se eu colocar mais detalhes, ele me dá mais detalhes ainda, tá certo? Desse roteador, do roteador vizinho. Bastante detalhe mesmo.
Aqui é um exercício para você ver isso em funcionamento, é bastante interessante. Os comandos CDP, show CDP neighbor, show CDP neighbor detail, e desabilitando o CDP, é no CDP enable. Okay? Você pode desabilitar no CDP run geral ou no CDP enable só para ele não trocar mensagens dentro de uma determinada interface. Por exemplo, você pode querer que na tua rede local rode e tenha o CDP rodando, mas para o mundo exterior não tenha. Você vai pegar a tua interface serial e vai dar no CDP enable nela. E nas interfaces da internet você mantém o CDP habilitado. Mais um packet tracer, para você mapear uma rede usando o CDP, isso é super bacana. Tá? Você está dentro de um roteador só, através do CDP você vai achar outros, por Telnet você vai entrar nesses outros, vai usar CDP nesses outros, por Telnet vai entrar nos outros ainda e assim por diante. É muito legal esse exercício. Muito bem. Aqui ele está apresentando uma rede stub. Tá? Rede stub é o roteador de borda. Tá? Roteador de borda, tá certo? É o roteador que geralmente fica ligado ao provedor. Tá? Okay. Muito bem. Ok. Muito bem. Continuando. Se você quiser adicionar uma rota estática, repara, até agora a gente viu as rotas diretamente conectadas, que são automaticamente adicionadas à tabela de roteamento quando você habilita uma interface. Além dessas rotas, será necessário, no caso da topologia atual, que a gente especifique manualmente outras rotas. Tá? Se vocês observarem a topologia desse capítulo, né? Essa máquina aqui, ela vai querer mandar, por exemplo, um pacote para essa máquina aqui. Esse roteador não conhece essa rede. Então eu posso colocar manualmente que diz o seguinte, olha só, toda vez que chegar um pacote aqui e quiser ir para essa rede, você tem que encaminhar para o R3, porque o R3 conhece essa rede, ele está diretamente conectado a essa rede. Mesma coisa aqui, olha, toda vez que eu quiser, eu estou no R3, eu posso adicionar duas rotas estáticas. Primeiro, toda vez que chegar um pacote em mim que quiser ir para essa rede, eu mando para o R2. Toda vez que chegar um pacote aqui que quiser para essa rede, eu mando para o R2 também. R2 é o caminho para lá. Chegando aqui no R2, eu tenho que dizer, ó, toda vez que chegar um pacote para a rede do PC3, eu mando para R3. Toda vez que chegar um pacote para essa rede aqui do PC1, eu mando para R1. E a rota estática que eu tenho que colocar no R1? Toda vez que chegar um pacote para essa rede, eu mando para o R2. E toda vez que chegar um pacote para essa rede, eu também mando para o R2. E aí fechou o meu roteamento estático. Vai complementar as redes diretamente conectadas e vai fazer todo mundo falar com todo mundo. Tá certo? Aqui ele está apresentando o roteador de borda, porque esse roteador de borda é geralmente o gateway padrão. Tá? Então, nesse tipo de rede, que é a rede stub, eu coloco todos esses computadores que estão aqui com uma rota estática apenas, que é o gateway padrão.
tá certo? Que todo que eu não conhecer, eu mando para cá. Por quê? Porque a gente não tem uma situação muito complexa aqui, a gente tem apenas uma rede aqui. Então, tudo que não for essa rede, eu vou mandar por esse roteador de borda. Essa é uma rede stub. Tá? Como é que eu configuro uma entrada na tabela periódica, desculpe, na tabela de roteamento estática? Como é que eu entro com esse comando? É iphost. Iphost, o endereço da rede, a máscara, e eu coloco ou o endereço IP ou a interface de saída. Vamos ver alguns exemplos. Tá? Bom, show iphost, eu estou vendo que só tem duas, está vendo? Esse tem 3 e nesse tem 2, tá certo? Vou adicionar uma rota estática. Ó. Entro no modo de configuração, conft, e iphost 172.1.255 por aqui. Então, ou seja, toda vez que chegar nesse roteador um pacote para essa rede aqui, 172.16.1.0 para essa máscara, esse pacote vai ser enviado para esse endereço IP, 172.16.2.2. Certo? Eu estou com o debug, tá? Ligado. Okay? Você vai dizer, ó, beleza, adicionou essa rota, tá? E ela, show iphost, ela vai aparecer aqui, ó, com um S de estática. Tudo bem? Por quê? Eu estou no R1 e estou dizendo o seguinte, ó. Eu estou no R1. Estou dizendo o seguinte, toda vez que tiver alguma coisa para essa rede, você vai mandar para esse endereço aqui, 172.16.2.2. É o que está dizendo esse comando aqui, tá? Então, adicionar uma rota estática é muito fácil. Né? O mais difícil talvez seja você elaborar na sua cabeça, ou num papel, evidentemente, todas as rotas estáticas que você quer colocar nos roteadores. E aí, no roteador R1, adicionou mais 2 rotas estáticas, tá certo? Para mais duas redes. Eu verifico no show running config que essas rotas realmente estão. Tá? E aí, essas rotas estáticas foram adicionadas. Bom, aqui tem os 3 princípios criados por Alex Zinning no seu livro Cisco IP Routing, que vai ser várias vezes citado aqui nesse CCNA 2, tá? São 3 princípios importantes que devem ser levados em mente não só para o roteamento estático, mas também para o roteamento dinâmico. Tá? O que sempre acontece com roteadores? Em primeiro lugar, eles tomam suas decisões sozinhos, eles consultam apenas a sua própria tabela de roteamento. Então, não existe essa coisa de um roteador saber a tabela de roteamento de um outro roteador. Não, a decisão é dele. 2. O fato de determinadas informações estarem inseridas na tabela de roteamento de um roteador não significa que essa mesma informação está num outro roteador. Tá? E terceiro, não tem que configurar igual todos os roteadores. Cada um tem o seu ponto de vista. Tá? As informações sobre o roteamento de um caminho de rede. Ou seja, se eu sei que um pacote chega num lugar, não necessariamente ele vai voltar por esse caminho. Ou seja, melhor ainda, se eu configuro tudo e faço um pacote chegar do ponto A até o ponto B, isso não significa que ele vai chegar do ponto B para o ponto A. Em outras palavras, eu tenho que configurar o roteamento da ida e também da volta do meu pacote. Tá certo? Senão a rede não vai funcionar. E muitos problemas de rede se baseiam nisso. Aqui de novo, rotas estáticas configuradas e os pings funcionando. Ok. O show iphost também serve para a gente determinar
o que está faltando numa tabela de roteamento e a gente colocar estaticamente isso. Tá certo? O debug p-routing também serve para ver quais são os problemas e resolver. Tá certo? Aqui, a gente viu anteriormente que a gente colocou um endereço como saída para um pacote que chegasse para essa rede. A gente pode também, em vez do endereço, a gente pode colocar o nome da interface. Certo? Então a gente pode ip-route, o endereço, e o nome da interface, serial 000. Tá? Se eu faço isso, eu poupo o trabalho do roteador. Tá certo? Por quê? Porque quando eu configuro do jeito que está aqui em cima, um endereço, o roteador ainda vai ter que descobrir em qual interface que está esse endereço. Então ele vai buscar 2 vezes na tabela de roteamento. A entrada estática e também uma rota diretamente conectada, que vai corresponder a esse endereço. Quando eu informo para ele diretamente qual a saída que ele tem que ter, ele só faz uma consulta, ele vai direto. Tá? Aqui estão os comandinhos para colocar corretamente. Em geral, essa colocação da saída é colocada apenas para interfaces ponto a ponto, seriais. Tá? E quando eu quiser modificar um roteamento estático, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar no ip-route na rota que eu quero tirar, para poder dar o ip-route de novo corretamente. Então é normal. Quando você está entrando com as rotas estáticas manualmente, você comete erros. Então você pega, dá um no ip-route e coloca o ip-route novamente. Ou ainda, se a topologia da tua rede mudou, você vai ter que chegar lá e mudar manualmente isso aí. Okay? Verificando a saída, as rotas estáticas dentro do running config, elas vão estar lá. Aqui um packet trace para remover e reconfigurar as rotas estáticas. Né? Se eu configuro uma interface de saída para uma interface Ethernet, que seja um meio compartilhado, tá? É bom fazer isso somente se a interface for ponto a ponto. Se não for, ele vai ter que fazer uma consulta ARP para saber quem é o endereço MAC correspondente àquela saída. Tá? Então, eu posso colocar a faixa Ethernet 01? Posso. Devo. Se tiver vários computadores ligados na rede Ethernet, não é legal. Ele não vai saber para que roteador vai mandar. Ok? Muito bem, muito bem. Sumarização de rota. Tá? Entra um pouquinho de matemática IP agora. Muitas vezes você quer configurar mais de uma rota dentro de um endereço só. Por exemplo, deixa eu ver se ele dá algum exemplo aqui. Vamos dar o exemplo da nossa topologia mesmo. 172.16.1.0, 172.16.2.0 e 172.16.3.0. Tá certo? Normalmente eu teria que entrar com 3 entradas na tabela de roteamento. Se ocorre por acaso de todas essas redes saírem pela mesma interface, eu posso simplesmente encontrar matematicamente um endereço que englobe esses 3 endereços. Esse endereço que engloba esses 3 chama-se sumarização. Tá certo? Sumarizar, então, é englobar mais de uma rede dentro de apenas um endereço. Então aqui, ó, 172.16.1, 2 e 3. Qual a rede que sumarizaria isso tudo? Tá? Na verdade, qual a máscara que sumarizaria isso tudo?
Bom, o endereço é o endereço do primeiro, 172.16.00. E a máscara eu vou calcular usando essa matemática aqui. Primeiro, põe todo mundo em binário. Você vai reparar que aqui, até essa linha, todos esses três são idênticos. Varia o quê? Variam só esses 2 bits aqui, não é? Certo? O que eu faço então? Eu pego a máscara de subrede, vai ser tudo 1, onde não varia, e daí por diante passa a ser 0. E você acha a máscara de subrede. Tá certo? Essa rede aqui, 172.16.00, que é aqui de cima completando com 0, com essa máscara de baixo, que é botando tudo 1 completando com 0, essa vai ser a sumarização dessas três. Ok? É uma matemática simples, a única coisa trabalhosa é que você tem que mudar para o binário. Logicamente, você é esperto, você sabe que o único octeto que está mudando é esse. Então não precisa olhar aí todos esses aqui, né? Só precisa olhar esse octeto aqui. Mas essa malandragem você vai pegando à medida que você vai fazendo os exercícios. Tá? Então, rota sumarizada é isso. Ela serve, na hora de dar o IP route, eu vou dar IP route 172.16.00, 255.255.252.0. No momento que eu faço isso, eu estou incluindo essas três redes na minha tabela de roteamento. Tá? Muito útil. Tá? Exatamente o que ele está mostrando aqui. Essas três rotas saem pela serial 1. Por que não colocar uma entrada só, sumarizada, na serial 1? Pode-se fazer isso, sem problema. Verificando a sumarização, você pode pingar para ver se deu certo. Rota estática padrão, ou seja, gateway padrão. Como é que eu configuro o gateway padrão? Tá? Eu uso o que a gente chama de quadro zero. Tá? Eu uso IP route 0.0.0.0, 0.0.0.0 e a interface de saída ou o endereço IP do próximo salto. Tá? Ele coloca 2 exemplos aqui. Aqui, ó. Interface. Ok? Eu configuro o meu roteador para tudo aquilo que ele não conhece mandar para cá. Tá certo? Essa é a rota estática padrão. Foi adicionada. Essas são 3 rotas estáticas, tá? E você põe simplesmente uma rota padrão. Aqui, as 3 rotas estáticas estão saindo pela serial 000. Eu posso colocar 0000/0 diretamente conectada à serial 000, que tem um efeito equivalente, não, bem abrangente. O 000 é uma rota que sumariza tudo, né? São todos os endereços IPs possíveis, estão aí, tá certo? Ou seja, ela também é chamada de último recurso, né? O último recurso. Se nenhuma das outras entradas da rota deu certo, eu vou para o último recurso. Packet Tracer, configurando a rota padrão. Tá? E aqui ele vai mostrar como é que os pacotes são encaminhados. Depois de tudo configuradinho, como é que esses pacotes são realmente encaminhados. Né? Essa animaçãozinha é interessante, depois de vocês verem. Né? Essa consulta na tabela de roteamento possui? Possui, ok. Então eu vou chegar no meu destino. Né? Então é isso. Algumas ferramentas importantes para você verificar a conectividade. Ping, Traceroute, Show IP Route, Show IP NTBR e Show CDP, Neighbors Detail. Okay. Aqui, se uma rota estática não for encontrada, né, ele vai direto pelo gateway padrão. Resolvendo o problema da rota não encontrada. E com isso, a gente tem os últimos packet tracers do laboratório, tá? Incluindo o desafio, tá? Que vem depois
Das perguntas também tem o desafio final, isso é importantíssimo fazer, tá? E aqui o quiz. Importante fazer antes da prova o quiz também. Ok? As provas estão abertas do capítulo 2. Tem uma semana de prazo para fazer as provas. E boa sorte para todo mundo. Obrigado.